Olá, ouvintes do Pode Saber, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ampliando Saberes. Hoje vamos abordar um tema essencial para a formação dos nossos jovens, a prática esportiva, em alusão aos jejunos, os Jogos Escolares de Juazeiro do Norte, que estão acontecendo essa semana. Vamos refletir sobre a importância do esporte na formação educacional, social e física das crianças e adolescentes. Eu sou Lindenberg e hoje tenho o prazer de receber o William Souza, que tem uma trajetória muito rica no esporte e na educação. Vamos falar sobre como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa na vida dos nossos estudantes. Bem-vindo, William. Muito obrigado, Lindenberg. É um prazer estar aqui, no Pode Saber, nessa série Ampliando Saberes, para discutir um pouquinho de algo que para mim é tão importante e é uma ferramenta que tem possibilitado transformar vidas, tanto a exemplos nacionais, e quando a gente olha também para o cenário do nosso município, aqui de Juazeiro do Norte, principalmente através dos jejunos, esse evento que é tão importante para o nosso município e como ele está associado à cultura escolar do nosso município. Para começarmos, gostaria que você compartilhasse um pouco da sua relação pessoal com o esporte, como essa prática se tornou parte da sua vida e o que ela representa para você. Bom, Lindenberg, falar sobre esporte para mim é lembrar de um período da minha vida que foi muito importante, sabe? O período escolar e de como a escola ela foi essa ferramenta de encontro com o que hoje eu escolhi ser minha profissão, Enquanto professor de educação física, o esporte ele tem um papel fundamental nessa minha decisão. Eu tive a oportunidade de morar durante 2 anos numa cidade chamada Nova Serrana, que fica a 2 horas de Belo Horizonte. E lá eu estudava pela manhã na escola, e à tarde eu fazia um projeto daquele programa do SESI. A gente vê muito essas propagandas na internet e tudo, e lá eu tive a oportunidade de praticar diversos esportes. Então, tênis, futebol de areia, vôlei de areia, natação. Tinha uma associação chamada Casa da Sopa, que eu tive a oportunidade de praticar capoeira, que eram atividades mais sociais nesse sentido. E quando eu olho para trás, eu visualizo esse momento e esse primeiro contato com o esporte como uma ferramenta que me possibilitou olhar para a escola de uma forma diferente, para além do currículo formal, mas uma aprendizagem muito significativa que se deu principalmente através do impacto que o esporte teve, de me fazer querer estar naquele espaço, de ansiar estar naquele espaço. Então, meu primeiro contato com o esporte e o que me possibilitou hoje escolher essa profissão, ser professor de educação física, foi esse momento. Eu acredito que esse foi o divisor de águas para mim. É realmente inspirador ouvir como o esporte impactou sua vida de tantas maneiras, E quando você olha para a sua trajetória, qual foi o momento em que percebeu que o esporte poderia ser uma ferramenta de transformação social, especialmente para crianças e adolescentes? Qual foi esse digamos assim, esse momento que deu aquele clique, aquele estalo que você percebeu essa importância e como isso poderia ser uma ferramenta de transformação? Lindenberg, quando eu termino o ensino médio, a primeira coisa, quando a gente está nessa fase, é pensar o que vai ser no futuro, E aí a gente está sempre escutando os nossos pais, escutando e vendo de que forma a gente pode mudar a nossa trajetória, E aonde a gente está nesse momento de procurar um local para que você possa ser você mesmo, E aí eu sempre tive muito esse incentivo dos meus pais para fazer algo na área de exatas, na área da engenharia. E eu comecei estudando no Centec, saneamento ambiental, não fazia educação física. E na época estava saindo os resultados do Enem, eu cheguei a cursar um semestre de saneamento ambiental. E na época eu estava
no processo de transferência para engenharia ambiental, do Centec para o IFCE. Estava nesse processo e a faculdade entrou de greve, 2014 isso, entrou de greve, e mesmo na época saiu a segunda chamada do ProUni para educação física. E aí eu disse, não, eu vou tentar, não quero ficar sem estudar, tá tendo greve, eu vou tentar conseguir essa bolsa. E aí me inscrevi, consegui, entrei no curso. E eu lembro bem de que no terceiro semestre do curso de Educação Física, eu acho que foi um momento que eu disse assim, essa é a minha área, eu vou estudar mais especificamente essa temática dentro da Educação Física, né? Estávamos todos no auditório da Unileão e um professor chamado Lucas Duarte falou sobre um trabalho que ele realizou com a seleção masculina de futebol, que era sobre o empoderamento afro-brasileiro no futebol, né? E aí foi uma temática, né, estudar questões étnico-raciais dentro da educação física que me chamou muita atenção. E desde então eu tenho estudado essa temática. Porque eu acho que, indo para a sua pergunta agora, assim, quando eu olho para o esporte de forma geral, eu vejo quanto crianças negras de periferia veem o esporte como essa possibilidade de transformação social. E os grandes símbolos do esporte que nós temos no nosso país são pessoas negras que saíram dessa realidade, que mudaram a realidade de vulnerabilidade, né, de marginalização através do esporte. E é uma temática que me toca bastante, sabe? Então, associar o esporte à questão étnico-racial foi algo que me chamou e me motivou a querer olhar mais para essa questão, e que eu penso que quando a gente olha para um cenário mais amplo, né, um cenário nacional, a gente vê, né, estamos saindo agora de uma Olimpíada, e a gente vê o quanto pessoas negras têm nesse espaço uma possibilidade de ascensão social. E eu acho que o esporte não deveria ser o único espaço, mas é um espaço que possibilita bastante para pessoas pretas e pobres, né, a possibilidade de ascensão social. Então o esporte, para mim, ele está nesse campo também, de estudar o esporte enquanto fenômeno social, de estudar o esporte enquanto a ferramenta de empoderamento, enquanto a ferramenta de transformação social. Muito bom, muito bom. Não é difícil, né, de ver o quão importante o esporte é e o quanto transforma a vida dessas pessoas. Sim, e a gente tem um autor que ele fala que o esporte é reflexo da sociedade, né? Então muitas das relações que a gente visualiza no esporte é porque já existe na sociedade, né? Então quando a gente vê esses fenômenos, essas situações de violência, quando a gente vê essas situações de destaque, nada mais é do que a sociedade se estabelecendo naquele espaço, né? Muitas vezes a gente olha para o esporte nesse viés de competição puramente, né, de performance, de alto rendimento, mas ali se estabelece tantas relações que são importantes para que a gente entenda de como a nossa sociedade também funciona, né, e de como o esporte ele foi utilizado também como uma ferramenta de manipulação de massas, né, infelizmente. Então, olhar para o esporte enquanto uma ferramenta de transformação dessa realidade social também é dar valor, né, às possibilidades que esse espaço tem, para que a gente, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, adentre esse espaço e transforme a nossa vida de alguma forma. Agora que entendemos um pouco da sua conexão pessoal com o esporte, vamos ampliar a conversa. Na sua visão, qual a importância do esporte educacional para o desenvolvimento das crianças e adolescentes? Quais são os principais benefícios que essa prática pode trazer? Lindenberg, é uma pergunta muito ampla, uma pergunta que eu considero importante, porque, primeiro, a gente, como eu estava dizendo ainda há pouco, o esporte ele é multifacetado, né? A gente pode olhar o esporte de diversas maneiras. Nós temos o esporte de alto rendimento, nós temos o esporte de participação e nós temos o esporte educacional. E
o esporte educacional ele antecede de certa maneira esses, né? Porque o esporte educacional está muito relacionado a essa experiência que nós, enquanto professores de educação física, levamos para os nossos alunos, né? De pensar o esporte não só pela competição, o movimento pelo movimento, mas de refletir sobre a prática esportiva, né? De refletir sobre o esporte enquanto uma estrutura social que transforma vidas, que é algo que eu tenho trazido bastante no meu discurso. Então, o esporte educacional é essa ferramenta em que o professor da educação física, seja ele no meio formal ou informal, ele possibilita que nosso aluno ele tenha uma visão mais ampla do que é o esporte, né? Trazendo aqui para um contexto mais próximo da gente, é quando a gente anda nas ruas, a gente vê nossos alunos, crianças colocando 2 chinelas na rua e brincando de gol a gol, ou brincando de travinha, ou fazendo um mini futebol ali. E aí, quando eu pego essa modalidade, quando eu pego essa prática e levo para o ambiente escolar, muitas vezes na aula da educação física, se teve por muito tempo esse discurso, né, de que a aula da educação física era entregar a bola para os meninos rachar, né? E aí eu me questiono muito, assim, qual é a transformação que eu vou levar para o nosso aluno da rede pública, enquanto professor da educação física, que vou trabalhar o futebol, a modalidade de futebol, com os nossos alunos? Qual é a transformação, qual é a mudança que eu vou levar para esses alunos quando eu levo essa prática esportiva para minhas aulas? Eu vou trabalhar só o movimento pelo movimento, sendo que o aluno ele tem contato com principalmente os meninos, né? Tem contato com essa possibilidade de movimento, com essa cultura corporal o tempo todo. Eu vou estar transformando, eu vou estar refletindo sobre essa realidade. Muito provavelmente para os meninos não vai ser uma experiência diferenciada, né, se eu levo só nessa perspectiva. Para as meninas, né, que têm menos acesso, infelizmente, por uma questão cultural, a essa possibilidade de movimento, a essa prática corporal, talvez seja impactante. Mas e aí, o que é que eu faço, né, nesse esporte educacional? Eu vou levar o futebol para a minha sala de aula. De que forma eu vou levar o futebol? Né? Eu vou levar o futebol, vou refletir sobre de como o futebol no nosso país está relacionado à política, de como ele foi utilizado de uma forma política. Né? Eu vou refletir de como a questão de gênero impacta no salário dos jogadores e das jogadoras. Né? Eu vou refletir de como, culturalmente, quando crianças nascem, se for um menino, o primeiro presente é uma bola e para a menina não é. Por que que meninas têm menos cultura corporal, menos possibilidades de movimento e repertório motor, por exemplo, para realizar um movimento básico como um chute? Será se a ausência de contato com esse movimento? Então, quando eu pego essa prática esportiva e possibilito refletir sobre esporte nessas diversas possibilidades durante as minhas aulas, né, durante o processo educativo, né, de ensino-aprendizagem, ele é mais significativo para os nossos alunos, né? Então eu penso que o esporte educacional, para além do conhecer as modalidades esportivas, né, de compreender todo o fenômeno esportivo que está por trás de cada modalidade, é essa possibilidade de enriquecimento de cultura corporal dos nossos alunos, né? De contato com história, de contato com as transformações que essa modalidade passa, né? A questão competitiva, a questão da performance não é central na discussão. E aí sim, né, eu realizo uma prática emancipatória, realizo uma prática importante no processo de formação dos nossos alunos. É realmente muito interessante como o esporte ele vai além da atividade física, né? E acaba se tornando uma ferramenta de construção social, né? Diante disso, e quando falamos de esporte em suas diversas modalidades, você acredita que é importante estimular diferentes práticas esportivas na escola? É a grande questão, assim, pra gente que é professor da educação física, né? É não incentivar essa especialização precoce dos nossos alunos. Muitas vezes a criança é colocada para praticar só um esporte desde muito cedo, né? E aí a gente tem autores dizendo que o ideal é que a criança, ela
perpasse por diversas modalidades esportivas para desenvolver todas as suas capacidades e valências motoras, né, para que então, a partir dos 12, ela comece a se especializar em alguma modalidade. Não sei se vocês já viram esse fenômeno de atletas que estavam em uma modalidade e mudaram para outra, né? Teve um atleta da natação, isso na minha adolescência, que começou a ser atleta de futebol, né? Ou então essa possibilidade de transitar entre os esportes é porque essas pessoas, né, esses atletas, têm um aparelho, o corpo, né, essa ferramenta de trabalho, o movimento muito afinado, né? Por quê? Porque desenvolveu todas as suas habilidades motoras e a partir daí ele começou a especializar os seus movimentos para uma prática esportiva. Então, fazer com que o aluno tenha acesso a diversas possibilidades motoras, né, a diversos movimentos, a diversas práticas, contribui para o processo de ensino-aprendizagem dele. Muitas vezes a gente dissocia, né, e a gente faz muito isso depois da nossa primeira infância, né, desassociar a nossa aprendizagem intelectual, né, da nossa intelectualidade, da aprendizagem motora, né, diferente da criança, né, a criança, o bebê recém-nascido, assim que nasce, a primeira coisa que se faz é verificar os movimentos, né, fazer testes de reflexos, né, e se a criança ela tá com reflexo, algum reflexo, né, o bebê tá com algum reflexo, algum movimento, é indicativo de algum atraso, de alguma questão que é preciso investigar de uma melhor forma. E aí, do mesmo jeito, né, isso por um bom período, se a criança anda, se a criança senta até determinada idade, tudo isso é indicativo de aprendizagem, né, de maturação cognitiva. E aí chega um determinado ponto que é desassociado, né? Se separa a aprendizagem física da aprendizagem cognitiva, né? Mas para a gente, para a educação física, para a aprendizagem do aluno, está extremamente interligado, né? Então é muito importante que essas duas questões andem juntas, para além, né, de uma questão de saúde. Se a gente vê aí os dados de obesidade, né, doenças relacionadas ao sedentarismo, e como implica na vida dos nossos adolescentes, né? E fazer com que a criança tenha um maior contato com movimentos é possibilitar que ela se identifique com alguma prática esportiva, para que na vida adulta ela possa ter um hábito saudável de atividade física por diversas questões, para além da saúde física, a saúde mental, a saúde social, enfim, é que ela lide com uma ferramenta que ela vai ter para a vida toda, que é o corpo dela, né? Então ela tem que ter um hábito saudável com o próprio corpo, porque é o que ela vai levar a vida toda. Acredito que cabe a nós, enquanto educadores, né, desconstruirmos, né, essa cultura, né, que o menino entrou na escola, ele vai praticar esporte, então é futebol, né? A gente tem que desconstruir isso, né, de certa forma. Sim, para que ele possa conhecer outras modalidades, né, que há outras possibilidades, né. Muitas vezes o futebol, nem todo mundo tem as habilidades necessárias para ser um atleta de futebol, mas tem uma habilidade para qualquer outro, né, outra modalidade esportiva. Agora, pensando no contexto das nossas escolas, como podemos promover uma educação física que realmente contribua para o desenvolvimento completo dos estudantes da rede municipal, contextualizando a diferença entre esporte performático, educacional e de participação? Ótimo. Primeiro que os jejuns, ele é o nosso carro-chefe nesse sentido, sabe? Porque aí a gente cria uma cultura esportiva no nosso município, porque os alunos têm um momento para que eles vivenciem diversas modalidades esportivas e uma vivência que não é só a prática em si, né? Mas o assistir, o acompanhar, estar inserido nesse processo, e é o que vem antes, o trabalho que o professor da educação física realiza em sala de aula, né? Que é extremamente importante, né? E saliento o trabalho que os nossos professores da rede têm feito,
nesse sentido e as conquistas que tem possibilitado para os nossos alunos, né, de ser representante do município nas etapas regionais, nas etapas estaduais, na etapa nacional dos Jogos Escolares, de ter destaque nos jejuns, de conseguir bolsas através de olheiros, né? Isso é muito importante e perpassa o trabalho do professor de educação física. Então, desenvolver essa cultura, né, esportiva no nosso município é de extrema importância, porque primeiro a gente tem a centralidade do esporte e nós temos esse incentivo à prática através dos jejuns. E o professor de educação física, ele atua justamente nesse cenário. Primeiro que o esporte dentro da escola ele ganha um significado, né? Nossos alunos, a gente tem contato com os grêmios, a gente tem contato com nossos alunos, eles está diretamente em contato com o que eles falam, né? O tempo todo os alunos falam do jejum, se preparam para os jejuns e é de extrema importância isso e de como está muito relacionado a esse momento em que o esporte ele se olha nessa perspectiva, né? Então, nós temos o esporte. Para que a gente entenda o fenômeno esportivo, né, a gente tem que compreender que o esporte ele se dá de forma diferente na escola. Nós temos o esporte na escola e o esporte da escola. O esporte da escola é esse esporte que está relacionado à prática pedagógica do professor, né? Então, está inserido no processo formativo, no currículo da escola. E o esporte na escola é quando o esporte ele adentra o espaço escolar sem uma perspectiva necessariamente pedagógica. Então, o esporte da escola ele é pedagógico, né? Não tem competição, a questão principal dele não é a competição. E o esporte na escola é quando ele adentra o espaço escolar sem uma perspectiva pedagógica e aí é performático, é a competição. E o esporte também ele pode ser olhado nesse viés, né? O esporte educacional, que a gente tem discutido já, que é esse esporte que tem como perspectiva a aprendizagem, né? O ensino-aprendizagem, que tem uma perspectiva pedagógica. O esporte performático, que é esse esporte de alto rendimento, esse esporte que muitas vezes a gente confunde com saúde, né? E ser atleta não é ser necessariamente saudável, né? Porque o corpo deles é levado à exaustão, são horas e horas de treinamento, o período de atividade é menor, eles se aposentam mais cedo, né? Convive com lesões constantes, com cirurgias, né? E o esporte participação é esse, o esporte para todos, né? Que é o esporte que o objetivo pode existir a competição, mas ela não é o principal. E sim a cooperação, a diversão, o participar, né? E a gente, enquanto escola, enquanto município, enquanto rede, a gente tem que ter a possibilidade da vivência dessas três ramificações do esporte, né? Então, os jejuns, ao mesmo tempo que ele é um esporte da escola, porque ele está inserido dentro da prática pedagógica do professor, ele é um esporte na escola, porque a escola monta um time, vê aqueles alunos que têm mais habilidades para determinada, monta um time para competitivo, né? E leva para a competição, né? E o esporte participação é um esporte em que são vivenciados durante as aulas de educação física, são vivenciados fora do contexto da escola, enfim, está todo esse cenário esportivo envolvido. Culturalmente, isso todo mundo já sabe, nós sabemos que é intrínseco, né, na gente que o esporte tem que ser competitivo, ou é competitivo, né? A gente já pensa, né, com esse olhar, né, esse olhar de competição, isso de fato deve ser mudado, né? E aí eu te pergunto que, enquanto professor, o que pode ser feito para que esses alunos eles tenham essa compreensão e saibam diferenciar esses aspectos? Eu acredito que muito da prática que a gente realiza, né, em sala de aula, do respeito ao adversário, do respeito aos colegas, do respeito às regras do jogo, né, a compreender, né,
os contextos em que a prática esportiva está inserida, né? Então, apresentar para os alunos essas diferenças, apresentar para os alunos a importância de vivenciar essas duas realidades, né? O esporte competitivo, esporte de participação, de aprendizagem, de senso crítico, né? E de olhar o esporte, né, midiático de uma forma crítica também. Tudo isso vai contribuir, né? Um conjunto de fatores. Não existe um manual, um passo a passo, né? Uma receita de bolo, mas eu acredito que está muito relacionado a como a gente leva o esporte para os nossos alunos, né? De que forma a gente apresenta a prática esportiva e nesses momentos qual é a minha postura enquanto professor, né? Nesses momentos de competição, qual é a minha postura enquanto professor? Eu sou o professor que entendo que a vitória não pode acontecer de qualquer forma, né? Eu sou o professor que fala sobre o fair play para os nossos alunos, né? Desse jogo limpo. Eu sou o professor que, na minha prática diária, pedagógica, na minha sala de aula, eu falo do esporte de outra forma, né? Não só esse esporte que os alunos já conhecem, esse esporte que a gente assiste na TV, né? Da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos. Eu levo outras questões sobre o esporte para que enriquecer esse repertório de conhecimento dos nossos alunos, porque é nossa área, né? É nossa área de estudo, o esporte, de alguma forma, né? O esporte está muito relacionado à nossa prática pedagógica. E aí é a gente que tem que levar para os nossos alunos esse olhar, né? E mudar o olhar desses alunos que muitas vezes chegam na escola com conhecimento já prévio, né? Esse conhecimento já fixado do esporte meramente competitivo, e não leva a outras possibilidades. De entender que a competição ela é importante, né? Mas ela tem que ser realizada de forma sadia, né? Ela pode ser feita em diversos contextos e de diversas formas, e que ali no espaço escolar o esporte ele vai ser olhado de outra forma. Bom, é importante, eu acho que passar para os nossos alunos, que eles entendam sobre o que é vencer, né? Que o vencer ele não é só o vencer competitivo, né? Mas é o vencer de estar lá, né? De participar. Então, tudo isso, todo esse processo é um vencer, é uma vitória, né? Então, acho que isso também conta muito. É muito importante que o professor ele tenha essa consciência e saiba passar isso para o aluno. Sim, e principalmente porque o esporte ele é esse espaço de tomada de decisão, né? Em situações rápidas, em milésimos de segundo, tomar uma melhor decisão que vai fazer com que minha equipe ganhe ou perca. E isso é uma aprendizagem de extrema importância para os nossos alunos que foge à lógica do esporte, né? Vai para a vida também. Então, a capacidade de tomar boas decisões, a capacidade de lidar bem com a derrota, de lidar bem com a vitória também, né? De superar desafios, né? De ter foco, né? Porque quando você está ali no jogo, qualquer decisão, qualquer atitude, ela vai impactar no resultado, né? daquele jogo. Então, aquelas aprendizagens, elas não podem ficar só no campo esportivo, né? Falando do esporte educacional, né? Ela tem que partir para a vida do aluno, na formação cidadã dele. Então, quando o aluno ele tem fair play, quando o aluno ele faz um jogo limpo, quando ele entende que o adversário é importante para a prática esportiva, né? Que só existe jogo se eu tiver o outro lado, né? O outro time, e que vai ter dias que meu time vai jogar bem e vai ganhar, e vai ter dias que meu time não vai jogar tão bem e vai perder, e vai ter dias que os dois times vão jogar super bem e mesmo assim vão ter derrotar, vai ter alguém que vai sair não vitorioso do jogo. É muito significativo, né? Um processo muito significativo para o processo de ensino-aprendizagem, para a aprendizagem propriamente dita dos nossos alunos. Com certeza. Dessa forma, nós chegamos ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, William. Foi uma conversa muito rica e acredito que nossos ouvintes aprenderão bastante sobre o papel do esporte na formação dos jovens. Muito obrigado pelo convite, né?
fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho sobre o que tem sido esses anos de formação, né, dentro da educação física, e eu gostaria muito de falar da importância dos jejuns nesse sentido, né? A cada ano, na nossa terceira edição, né, a gente vem superando o número de inscrições. Esse ano são 99 escolas inscritas. Dessas 99, 47 escolas são do município, e isso é muito importante. Primeiro, como eu tinha falado, sobre a construção de uma cultura, né, esportiva no nosso município. Isso vai nos fazer colher muitos frutos, né? Já tem nos feito. Isso é muito importante para a busca ativa, para que o aluno permaneça na escola, para que a escola seja uma aprendizagem que, para mim, lá atrás foi importante, né? Aquela aprendizagem de eu preciso ir para a escola porque é onde vou ter contato com o esporte, né? De estar ali. Então, os jejuns têm esse papel que eu acho central e coloca o professor da educação física no centro disso tudo, né? E por muito tempo a gente não foi considerada no processo de ensino-aprendizagem, e estar aqui falando sobre os jejuns é muito importante. Então, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo e tamo junto. Obrigado, William. E para vocês que nos ouvem, obrigado por acompanharem mais esse episódio do Pode Saber. Não se esqueçam de seguir nosso podcast para mais discussões educativas e inspiradoras. Na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, teremos outro relevante tema para a nossa comunidade. Até lá!